Amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso amado Rei, Salvador. Eu quero complementar a palavra sobre o jejum. Quero dizer que não é propriamente um estudo bíblico, mas uma orientação para que nós possamos jejuar e fazer a vontade do Pai, buscar a vontade do Senhor nas nossas vidas. Assim, eu gostaria de considerar com os amados outros propósitos secundários do jejum. Nós vamos ver o que aqui, a razão número 1, nós já citamos isso, é nós sabemos a vontade de Deus para as nossas vidas e não o que? Simplesmente querer que Deus faça a nossa vontade. Porque os planos do Senhor são muito maiores para nós do que nós mesmos podemos imaginar. Amém? E nós já vimos e tivemos falando sobre realmente que o jejum corresponde a uma abstinência, né, de alimentos que pode ser total ou parcial, com água ou sem água, né? E você vai ver que na realidade nós vamos estar podendo realizar esse jejum por períodos variados, né? Pode ser por horas, pode ser por um dia, 3 dias e assim sucessivamente. Mas eu quero dizer o quê? Para que realmente nós possamos buscar a Deus também com outros propósitos. É possível acrescentá-los no jejum? Certamente que sim, né? Nós podemos ter outros propósitos que estão, então, aliados àquele primeiro propósito de, então, que deixar Deus realizar nas nossas vidas a vontade dele. Amém? Um dos outros propósitos que nós temos durante o jejum é o que? A consagração pessoal. Em Levítico 11:44, o Senhor nos diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo. A consagração pessoal é algo íntimo. Você vai ver o que esse tipo de jejum você apresenta diante do Senhor, né? E normalmente não é um jejum que Deus propõe para nós, mas do nosso coração, do nosso desejo interior, de afastar-se de um pecado que não foi cometido, de uma tentação, né? Porque nós fazemos uma diferença muito clara. O Senhor Jesus nos deixou livrar-nos das tentações. Por quê? O pecado, amados, começa na mente, né? Você vai ver o quê? Que aquilo é aquilo que a gente chama o quê? De concupiscência da carne. Então, ele é gerado através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos sentidos naturais, o desejo de alguma coisa. Quando esse desejo é consumado, cai-se no pecado. Então, o que acontece? O próprio Senhor Jesus falou na oração do Pai Nosso: livrai-nos das tentações, para que nós não caiamos no pecado. E a consagração, amados, é para vencer essas tentações também, né? Para se humilhar mais diante do Senhor, para buscar a face do Senhor e nas áreas que há dificuldade, para vencê-las por essa concupiscência na mente, né, que está querendo gerar o pecado, da tentação. Nós podemos incluir no nosso jejum também, devemos fazer, né? E outra situação que nós podemos acrescentar como propósito do jejum é a questão do arrependimento. Vocês vão se lembrar o que tem um texto aqui que está em 1 Samuel 7:6, diz assim: congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Então, quando nós falamos de você acrescentar no seu jejum arrependimento, amados, é como aconteceu com Davi. Você vai se lembrar disso, né? Quando ele pecou com Betsabá, e Betsabá ficou grávida, e o profeta, então, Natan falou com Davi, mostrou-lhe o pecado, a criança já tinha nascido,
E nós vemos o que a palavra do Senhor falou a Davi, que a criança não sobreviveria por causa do pecado dele. O que Davi fez? Tomou consciência do pecado, porque até então parecia que tinha um véu sobre os olhos dele. Ele tomou consciência e ele entrou na presença do Senhor com jejum e súplicas, com panos de saco e cinzas, para um arrependimento profundo diante do Senhor, para um pedido de perdão daquilo que ele havia pecado diante do Senhor e pecado contra Urias, e que o Senhor disse que realmente traria ali o que? A consequência do seu pecado. Então nós podemos, amados, jejuar e incluir também, devemos nos arrepender dos nossos pecados profundamente em humilhação diante do Senhor, buscando a sua misericórdia para as nossas vidas. Esse é um outro propósito secundário que nós podemos acrescentar no nosso jejum. E também em situações de enfermidade, quando você ou alguém, ou uma pessoa que você conhece, um irmão, alguém que você se coloca como intercessor, está enfermo, pode ser acrescentado no jejum? Pode sim. No Salmo 35:13 diz assim: contudo, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, e humilhava a minha alma com jejum, quando a minha oração não era respondida, né? Então nós vemos que é uma situação que nós podemos entrar na presença do Senhor, sim, e devemos. Podemos fazer isso com jejum? Sim, acrescentar no nosso jejum um clamor intenso do nosso coração por cura de enfermidades. Nós estamos vivendo isso de um modo muito claro aqui no Desperta Débora, e temos visto grandes milagres acontecendo da parte do Senhor. Graças a Deus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem intervido em enfermidades que eram para a morte, mas o Senhor tem gerado vida. E nós temos feito isso com orações e jejuns, apresentando também essas vidas. Amém, queridos? É algo extremamente importante que nós podemos e devemos também acrescentar no nosso jejum. E tem uma outra razão que eu gostaria de considerar como um propósito secundário, para nós intercedermos pelas necessidades de outras pessoas. Intercessão, amados, é colocar-se no lugar do outro, né? É quando você assume aquilo que está o outro vivenciando. Esse é o papel do intercessor. E nós vamos ver que quando nós intercedemos, nós devemos também estar protegidos com a armadura do Deus vivo e clamando pelo sangue de Jesus, porque nós vamos estar entrando à frente daquilo que a pessoa está passando, amados. E certamente, se nós não estivermos devidamente protegidos pelo sangue, pela armadura de Deus, as setas inflamadas vêm sobre nós. Por isso vamos deixar de interceder? Não. Nós vamos estar preparados para interceder e clamar pelas outras pessoas, né? A palavra de Deus em Joel 2,15 diz assim: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene. Amém? E é nesse espírito, amados, que nós queremos interceder pelo Ministério Desperta Débora, pela coordenação nacional, pela coordenação estadual, né, pelas coordenadoras locais, e que nós temos o propósito de toda a última segunda-feira do mês nós estarmos aplicando-nos ao jejum e ao clamor diante de Deus por esse ministério maravilhoso. Mães de joelhos, filhos de pé. E nós vamos ver que encontramos grandes coisas que o Senhor tem feito e como a misericórdia do Senhor tem se derramado sobre nós, sobre os filhos, sobre aqueles, entre aspas, os filhos adotivos, né, que nós adotamos espiritualmente, aqueles que nós amamos e que temos apresentado diante do Senhor. Eu quero te encorajar, minha amada, principalmente você que faz parte do Desperta Débora, mas você que é homem, interceda pelo seu lar, clame, busque ao Senhor.
Você que é uma Débora, você que é uma mãe, você que é uma irmã, você que é filha, filho, interceda, jejue ao Senhor e clame ao Senhor. O momento é oportuno, amados. O tempo é agora. Amém? Que você fique com essa palavra no coração, em nome de Jesus. Eu quero orar, Pai eterno, Deus Santo. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá os recursos das nossas armas de guerra. Muito obrigada, Pai querido, porque o Senhor não escondeu a chave da nossa vitória. O nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus, nosso amado Rei, Senhor. Muito obrigada, Pai querido, porque nós sabemos que o Senhor ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. E quando intercedemos pelos outros, ó Pai, o Senhor intercede e faz maravilhas. Pai, nós queremos nos colocar na Tua presença e mais uma vez nos humilhar diante de Ti, clamando pela Tua misericórdia, pelos pecados, do perdão, dos nossos antepassados, dos nossos filhos, dos nossos queridos, ó Pai, aqueles que nos cercam. Pai, dá-nos graça nisso. Revela, Senhor Deus, o poder do jejum, o poder da oração em cada coração, em nome de Jesus. Amém.